Olá, muito boa noite. Você que nos acompanha na rede social, no nosso canal Leandro Amaral, bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar mais uma vez de política. Chama o marido, chama a esposa, chama o filho, chama os amigos, familiares, todo mundo para falar de política. Afinal, contagem regressiva, 25 dias para um encontro tão importante com as urnas. Vamos escolher vereador, vereadora, prefeito, prefeita. Só aqui nos 7 municípios do ABC, 50 prefeituráveis. E você tem todo este período para avaliar, para escolher, para analisar. E o objetivo do nosso canal é exatamente esse, é fazer você refletir, é levar a reflexão. Pesquise o currículo, o que já fez, o que vai fazer, o que promete fazer e mais, o que o candidato promete fazer é algo factível, é algo possível, é algo só para ganhar o seu voto e depois lembrar de você só daqui 4 anos. E mais uma vez, colocamos São Caetano do Sul em pauta e por isso recebemos hoje em nossos estúdios o candidato a prefeito pelo PR, Fábio Palácio. Fábio, boa noite, obrigado pela entrevista. Olá, boa noite, Leandro, é um prazer poder estar falando aqui com todos os seus amigos, todos aqueles que tenha te acompanhado nessa cobertura brilhante e inovadora que você vem fazendo a respeito das eleições neste ano de 2016. Parabéns pelo uso das novas tecnologias e de proporcionar um novo canal de comunicação e uma nova forma dos moradores de cada uma das 7 cidades do ABC conhecerem melhor os seus candidatos a prefeito, o que eles pensam, quais são os seus valores e quais são os seus projetos. E aliás, inicialmente, Fábio, esse é um ponto importante e gostaria da sua avaliação. Todo mundo que a gente conversa, seja na classe política, seja o próprio eleitorado, todo mundo comentou, olha Leandro, essa é uma eleição completamente atípica. A gente já imaginava, por conta da nova legislação, prazo reduzido, 45 dias de campanha, mas ninguém imaginava que há 25 dias a gente tivesse um clima tão morno no que diz respeito ao volume de campanha nas ruas. É difícil você identificar ali grandes volumes, parece em muitos casos que nem vai ter eleição. São Caetano até um pouquinho à parte, porque são 15 quilômetros quadrados. Mas a tua avaliação, é esse exatamente o clima que você imaginava? Vai pegar mais nessa reta final dos 15 dias? Qual que é a tua avaliação, Fábio? Olha, Leandro, em São Caetano, andeiam nas ruas. É uma grande guerra de bandeiras, de carro de som, grandes exércitos nas ruas. E a população tem visto isso. Ruas completas de bandeiras, cada hora de um candidato. E a pergunta que a gente sempre se faz é: quem paga toda essa conta? De que maneira isso está sendo pago pelos eleitores de São Caetano? Quem patrocina todas essas campanhas? Porque as campanhas que nós temos visto em São Caetano são campanhas milionárias, com muito material, com muita propaganda, com muito carro de som e especialmente com muitas pessoas com bandeiras na cidade. A gente tem o cálculo aproximado aí de R$1.000 a R$1.000 e poucos o pagamento de 30 dias de cada uma dessas pessoas, mais a alimentação, mais o carro de som, mais o combustível do carro de som para poder buscar as combis, para poder buscar todas essas pessoas, inclusive campanhas até ostentativas, porque não basta só a camiseta de identificação do trabalho. Tem o moletom, tem o boné, tem a sacola, tudo personalizado. Parece o kit da delegação olímpica, um negócio totalmente montado ali. E isso traz uma ostentação que coloca em dúvida a cabeça do eleitor. De que maneira tudo isso está sendo pago e quais os compromissos que estão sendo firmados para que isso aconteça? Tá, mas e essas regras? Muita gente falando, candidato a vereador, candidato a prefeito, esses serviram de cobaia, porque os deputados e senadores com certeza vão mudar essa legislação para 2018. A tua avaliação é positiva ou realmente isso veio para ficar só nessa eleição e depois vai ser alterado? Olha, é um período de testes, na verdade, essa eleição municipal. Porque 45 dias de campanha se tornou um período muito curto para que você possa apresentar as suas propostas para os candidatos, para o eleitorado, levar um plano de governo a cada um dos moradores da cidade, discutir isso mais exaustivamente. Fizemos isto na pré-campanha de uma maneira não tão direta, porque ainda era pré-campanha, que é o São Caetano do seu jeito. Através do São Caetano do seu jeito, nós rodamos a cidade toda, conversando com boa parte da população, falando com a população, entendendo o que ela gostaria de que a gente fizesse na cidade. Porque há uma distância muito grande entre os planos de governo que são montados por uma meia dúzia de especialistas
que muitas vezes se reúnem numa sala comercial para discutir o que São Caetano e o povo de São Caetano precisa. Mas muitas vezes esses especialistas nunca utilizaram um hospital público, nunca tiveram frequentando, seu filho frequentando uma escola pública, não têm o conhecimento de como as coisas estão acontecendo na cidade. Tem seu convênio médico, nunca pegou fila para buscar um medicamento, e aí eles acreditam que, juntando especialistas numa sala para desenhar um plano de governo, vão conseguir entender tudo aquilo que é necessário para melhorar a vida da população da nossa cidade de São Caetano. A população, ela assimilou bem esse programa do São Caetano do seu jeito? E também justifico a pergunta, Fábio. No imaginário das pessoas, em especial quem não mora em São Caetano, parece que São Caetano não tem um morador de fato e de direito. Parece que o morador de São Caetano acorda 8 horas, sai e só volta para dormir. Ou seja, ele não tem vínculo, ele não cria momentos de identidade com o município. Na prática, isso é verdade ou isso é mais um mito? Isso é verdade sim, Leandro, porque São Caetano tem se tornado uma cidade dormitório. E como cidade dormitória, as pessoas saem muito cedo de casa para trabalhar, retornam tarde e não vivem a cidade. Mas o São Caetano do seu jeito nos deu uma leitura diferenciada em relação a essa situação. Porque muitas vezes as pessoas falavam para mim, tentando me convencer que o São Caetano do seu jeito não daria certo, porque as pessoas não têm interesse em participar. Pelo contrário, o que as pessoas não têm é um canal de comunicação. As pessoas não têm um canal para poder falar as suas ideias e expor aquilo que atrapalha na vida dela. Nós recebemos quase 11 mil sugestões em todas as áreas, em todos os bairros. Catalogamos todas elas, foi um trabalho cansativo de toda a nossa equipe de trabalho, de todos os nossos assessores, da equipe de campanha, mas conseguimos organizar tudo isso em um plano de governo extremamente grande, extremamente completo, que abrange todas as áreas, que foi protocolado na Justiça Eleitoral, com sugestões da população, em um plano de governo que é simples de ser realizado, porque ele vai de encontro às necessidades pontuais da população, sem nada mirabolante. Esse é o grande problema. Chega na época da eleição, os candidatos saem prometendo coisas mirabolantes. Mundos e fundos. Na última eleição a gente viu os exemplos disso, pagamento de auxílio aluguel para moradores da cidade, essas coisas não aconteceram. Candidatos que diziam que agora se dedicariam de forma intensiva na parte habitacional, e essas coisas não aconteceram. Então, as pessoas estão cansadas de ver em planos de governo complexos, mirabolantes e que nada acontece. Nós optamos por um plano de governo simples, buscando com as pessoas da cidade aquilo que pode transformar a vida dela melhor. E o povo de São Caetano participou. Isso era sinal de que não é que o povo de São Caetano não quer participar. O povo de São Caetano não tinha a oportunidade de participar. Agora, em relação à obra estruturante, Fábio, eu lembro que ao longo do mandato você sempre falou muito isso, uma preocupação muito voltada especialmente à mobilidade urbana, que é um dos gargalos de São Caetano do Sul. Mas também muito se fala, São Caetano, o prefeito antigamente, para executar, para realizar o orçamento, ele precisava destruir e reconstruir 5 vezes a mesma praça, senão não gastava o dinheiro. Ou seja, São Caetano não tem um problema crônico, não tem favela, não tem um déficit tão grande em escola, enfim, é uma realidade diferente se comparado aos municípios do entorno. Mas de obra estruturante, você enxerga a necessidade de realizações na cidade ou seria realmente só remanejar a gestão do seu ponto de vista? Olha, essa questão de obras, Leandro, é o grande paradigma e o divisor de águas nessa eleição em 2016 em São Caetano. Porque há candidatos que defendem que para que o sistema funcione, o sistema de saúde, o sistema educacional funcione, há necessidade de grandes construções, de grandes obras, aquela política antiga do passado que ainda reconhece no gestor, no prefeito, aquele que constrói, para que você passe na rua e fale, isso daqui foi fulano que fez, aquilo foi fulano que fez. O grande problema disso é que muitas vezes não são as obras que resolvem os problemas, e sim a gestão. Eu me recordo da época do Tortorello, há 12 anos atrás, o sistema de saúde da cidade, por exemplo, era extremamente enxuto. Nós tínhamos o Mar Seabrai, do Hospital Infantil, o pronto-socorro da Rua Peri, ali na Vital Brasil com a Rua Peri,
algumas UBSs antigas da cidade. Não eram nem todos os bairros. Nem todos os bairros. Alguns bairros tinham UBS, até porque São Caetano é pequeno e todo bairro é um do ladinho do outro, isso facilita. Nós tínhamos o Policlínico da Avenida Tietê, o Samuel Klein, o Centro de Especialidades na Fundação. O sistema de saúde era enxuto e aí você tinha muito recurso para conveniar hospitais na cidade, hospitais particulares, para executar os serviços de saúde. Exemplo, o Hospital São Caetano, o Hospital Pompeia, o Hospital Nova Gerte, o Beneficência e o Central. Quando a prefeitura adotou uma política diferente, isso aconteceu na gestão passada, de vamos construir próprios de saúde para tudo quanto é lado. Hoje nós temos, diferentemente da época do Tortorello, o Hospital Maria Braga, o Hospital Zerbini, o Albert Sabin, UBSs em tudo quanto é bairro. O sistema de saúde ficou mais próximo das pessoas. Só que o sistema hoje de saúde não funciona. Na prática, o Fábio eleito prefeito de São Caetano a partir de 1º de janeiro de 2017, na área da saúde, não vai ter nenhuma construção de equipamento, vai ter uma reorganização e uma mudança na gestão. Exatamente, é gestão. Nós não precisamos de mais prédios, nós não precisamos gastar o dinheiro da saúde com construção de prédios. Nós precisamos gastar o dinheiro da saúde com a contratação de mais médicos, com a implantação de um sistema que dê gestão inteligente, o prontuário eletrônico da saúde e a colocação de mais medicamento nos postos de saúde. Com o prontuário eletrônico, você tem condição de, num cartão, fazer com que o médico que te atenda lá no pronto-socorro, ele tenha todo o teu histórico de saúde, ele tenha os laudos dos seus exames, o que os médicos consideram de você, os medicamentos que você toma, o relatório de cada passagem que você teve no médico. O diagnóstico clínico vai estar nesse cartão. Exatamente. E aí facilita a função do médico. Porque o médico hoje, ele chega o paciente hoje, ele chega no hospital e ele diz para o médico o seguinte: eu tô com uma dor aqui. E aí ele tenta descrever essa dor. O médico, sem nenhuma base, o que ele vai fazer? Ele vai mandar ele para fazer um exame, ele vai buscar um diagnóstico mais preciso, para que daí esse paciente, depois de fazer um monte de exames, ele volte para o especialista 6 meses depois, quando não, mais tarde ainda. Com um prontuário eletrônico, ele tem condição de o médico ter todo o histórico e poder acertar mais facilmente o diagnóstico. Muitas vezes ele não precisa repetir um exame, muitas vezes ele não precisa prolongar esse tratamento, esse atendimento na área da saúde, porque ele vai ter informações e com essas informações ele acerta mais rapidamente o diagnóstico. Mas isso é algo para fazer a curto prazo? A curto prazo, porque hoje você vê essa realidade já acontecendo em várias cidades do nosso país. Isso é investimento em gestão. Eu visitei cidades do interior, Leandro, em que o médico tem na tela do computador dele, do pronto-socorro, a listagem de medicamentos, o estoque de medicamentos de cada uma das UBSs da cidade. Você não corre o risco dele encaminhar e o paciente chegar lá e não encontrar o medicamento. Não encontrar o medicamento, porque o que acontece hoje em São Caetano? A prefeitura gasta com a consulta, a prefeitura gasta com o exame, e quando ele chega no ponto final do atendimento, quer retirar o medicamento para poder se tratar, a prefeitura não consegue oferecer o medicamento. Essa pessoa muitas vezes não tem dinheiro para comprar esse medicamento, fica lá mais 1 ou 2 semanas e volta para o sistema de saúde pior porque não se tratou. Então custa mais caro. E como resolve, Fábio, o impasse do Hospital São Caetano? O impasse do Hospital São Caetano, primeiro ele foi gerado pelo momento em que a prefeitura mudou a política pública de saúde, de conveniar os hospitais particulares para que ela pudesse fazer ela mesma tudo isso, passando a administração da saúde para uma terceirizada. Eu nasci lá em 1986 e durante a década de 80 e 90 o hospital era referência em São Caetano. Sem dúvida nenhuma, o hospital era referência. E várias gestões, tanto a gestão passada como a atual gestão, teima em dizer que mantém aberto o Hospital São Caetano. Eu nunca vi um hospital que fecha de noite. Nunca vi um hospital que não tem internações, que não tem cirurgias. Isso não é um hospital. Hoje o Hospital São Caetano, o antigo prédio do Hospital São Caetano, é na verdade uma grande UBS que funciona em horário comercial. Para que a gente possa fazer o Hospital São Caetano ser reaberto, é necessário ser mais firme e enérgico
com o governo estadual e com o governo federal. Pra pegar a titularidade do terreno. Exatamente, para que a gente possa transformar isso num hospital regional. Eu volto a repetir, São Caetano não precisa de mais unidades de saúde próprias. São Caetano não precisa mais se apropriar deste prédio, achando que a chegada deste novo equipamento vai resolver o problema de saúde da cidade. Esse é justamente o nó dessa questão. O governo do estado e o governo federal haviam assumido o compromisso de tocar todo o encaminhamento do Hospital São Caetano, desde que a titularidade fosse da prefeitura. Só que para isso a prefeitura alega que tem que pagar 30, 40 milhões aos atuais proprietários lá e a prefeitura não tem esse dinheiro. Dá para pedir esse montante também para o governo do estado e governo federal? Olha, precisa de muita articulação. Primeiro que a prefeitura choraminga que não tem o dinheiro, e falar que São Caetano não tem dinheiro é chamar o povo de São Caetano de ignorante. Não dá para falar isso. Não dá para mais enganar a população dizendo que São Caetano não tem dinheiro. O que falta em São Caetano é pulso firme para administrar aquela cidade, enxugando os gastos públicos. Nós saímos de 4 mil funcionários públicos há 12 anos atrás, no final da gestão Tortorello, para os atuais 8.400 funcionários públicos, sendo que vários escândalos de funcionários fantasmas na prefeitura de São Caetano. Nós temos que fazer gestão em São Caetano, administrar a cidade com gestão profissional, com gestão como se faz na iniciativa privada, onde tem que enxergar o que faz cada funcionário público. Mesmo com a crise econômica, Fábio, a queda na arrecadação, como foi uma grita de todos os gestores, é possível executar tudo isso? É isso que a gente tem que fazer. Com a queda da arrecadação, primeiro que São Caetano não se preparou para esse momento, não se preparou no seu desenvolvimento econômico para manter as suas empresas aqui, e agora na volta da atividade econômica, nesse novo momento que o país deve passar nos próximos meses, a recuperar esses investimentos para São Caetano. São Caetano não está preparado para isso. Agora, principalmente, São Caetano nesses primeiros 4 meses, em audiência pública realizada pela Secretaria da Fazenda na Câmara Municipal, deixou claro nos números que nos apresentou que arrecadou 20 milhões a menos do que nos primeiros 4 meses de 2015, mas gastou 80 milhões a mais. Então, não há crise que resista, não é o problema da crise, da baixa arrecadação, é o problema de uma gestão ineficiente que aumenta os gastos públicos e aí diz que não tem dinheiro por conta da dívida deixada pelo gestor passado. O grande problema de São Caetano é que nós temos passado por grandes períodos de corrupção e isso não pode mais acontecer na nossa cidade. Passamos um período negro da história de São Caetano nos anos anteriores e agora nos sobra uma dívida herdada de muita corrupção, tanto que gestores estão totalmente enroscados em processos e mais processos na justiça e agora com muita dívida, com muita dificuldade, a Prefeitura de São Caetano não só não enfrenta de frente a dívida, como aumenta os gastos públicos e se esconde atrás dela para poder dizer que não pôde realizar. Você chegou a citar no debate de ontem da TV Mais, Fábio, a figura do rouba mais faz. Ainda tem esse perfil de gestão em São Caetano? Olha, eu fiz essa pergunta, até porque é importante a gente saber de cada um dos postulantes, daqueles que concorrem à Prefeitura de São Caetano, o que acham da política rouba mais faz. Eu vi essa política acontecendo na década de 80, na década de 90, lá atrás com governadores antigos de São Caetano, do estado de São Paulo, que praticavam esse tipo de política. As pessoas olhavam e falavam assim, ele até faz alguma coisa, ele rouba, eu sei, mas ele faz alguma coisa. Gente, não foi com esses princípios que eu fui ensinado. De que adianta você fazer e fazer o bem a alguém se você roubar? Isso é inadmissível nos dias de hoje. Não são esses valores que os meus pais me ensinaram, não são esses valores que eu ensino para os meus filhos. Se você, na sua casa ou no seu trabalho, se você tem uma empresa, um comércio, e o seu funcionário é o melhor funcionário de todos, mas todos os dias ele leva alguma coisa da sua empresa, você mantém esse funcionário na sua empresa ou no seu comércio? É claro que não se aceita mais isso na nossa vida cotidiana do dia a dia. Você não mantém amizades no seu ciclo de amizades com pessoas que você saiba que roube. Agora, na política isso é aceitável? Na minha opinião, não. E eu acredito que você, antes de votar, deve fazer essa pergunta para si próprio. Eu aceito esse tipo de valores? Essa política do rouba mais faz?
pode até ganhar a eleição. Eu vi uma propaganda hoje muito inteligente no desfile de 7 de setembro. Vi adesivos escritos assim: um político, acho que era assim, um político pode até ganhar, um corrupto pode até ganhar a eleição, mas não com o meu voto. Eu acredito nisso. Eu acredito que a maioria da população não tolera mais a corrupção que está enfronhada no nosso país. Fábio, se você tivesse herdado uma gestão igual o Paulo Pinheiro herdou, no dia 1º de janeiro de 2013, assumiu como oficial de justiça e a cobrança de uma dívida de 270 milhões de reais. O que você teria feito? Teria pago dívida, parte da dívida, ou poderia deixar de pagar a dívida para não comprometer o restante dos investimentos que você imaginou e prometeu durante a campanha? Olha, Leandro, primeira coisa, uma análise profunda do que compõe essa dívida. Não é criar comissão de vereadores para analisar a dívida. Não é isso. É contratar auditoria renomada, externa, exatamente, para auditar contrato por contrato. Não é porque a gestão anterior me deixou uma dívida que eu não tenho que analisar se essa dívida realmente existe. Se aquela obra ou aquele serviço realmente foi prestado. Se aquilo que foi prometido ser entregue realmente foi entregue. Primeira coisa, eu não posso simplesmente baixar a cabeça e dizer: ah, tenho uma dívida, então agora eu tenho que me virar e eu vou ver o que eu vou fazer para resolver. Não, vamos analisar. E aquilo que não foi feito, aquilo que gera suspeita, aquilo que se coloca de corrupção, que nem se sabe exatamente se aconteceu ou não, você tem que buscar para ter certeza se é real. Então, a primeira coisa, auditoria externa para se acompanhar contrato por contrato e descobrir: olha, isso foi prestado, paga-se. Isso não foi prestado, então vamos lá e vamos contestar na justiça. Primeira coisa. O que não pode acontecer é se esconder atrás de uma dívida para dizer que não teve medicamento no posto de saúde no início. Isso não pode acontecer. Tem pessoas que dependem daquele medicamento para viver. E aí eu me esconder atrás de uma dívida, onde eu faço um mise-en-scène, junto aí algumas pessoas, crio comissões que ninguém sabe, aliás, comissões estas que muitas vezes nem tem assinatura final daqueles interessados. Então, é fundamental que se apure exatamente o que é de dívida, até porque, muito provavelmente, o próximo prefeito de São Caetano herdará uma dívida ainda maior do que a que é deixada. Maior que os 270 maior milhões. do que os 270 milhões, 260 milhões. Porque o secretário da Fazenda, através da sua assessora, até porque o secretário da Fazenda não vem à Câmara prestar contas, ao longo de toda essa sua gestão, ele só apareceu na Câmara uma única vez para prestar contas, ele não dá o privilégio da sua presença e poder tirar todas as dúvidas que os vereadores têm na Câmara Municipal, porque nós marcamos audiência pública à noite, ele diz que à noite ele dá aula. Nós marcamos durante o dia ele está no exercício do seu horário de trabalho. Eu tenho uma outra atividade, eu tenho uma reunião mais importante. E não vem à Câmara prestar contas do seu dever constitucional, que é estar lá prestando contas das contas da cidade. E nessa prestação de contas, o que aconteceu? Nós conseguimos já comprovar que a dívida de São Caetano aumenta. Com uma conta você paga a dívida anterior, só que com a conta atual você vai aumentando a dívida. Então é um pelo outro, a dívida de São Caetano está aumentando e no final do ano nós teremos a verdade a respeito do que é esta gestão e da dívida que será deixada para a gestão próxima. Fábio Palácio eleito prefeito, qual que vai ser o perfil do secretariado? Qual vai ser o critério para escolher os integrantes do primeiro escalão? Olha, Leandro, nós precisamos pensar que São Caetano precisa de gente técnica. São Caetano precisa de um secretariado técnico, capaz de resolver os grandes gargalos. Nós temos a necessidade de fazer com que o governo seja menos político e mais profissional. Se eu discuto durante todo o mandato que nós precisamos de gestão e uma gestão profissional, é esse tipo então, de perfil. Então o secretário de saúde vai ser um médico, o secretário de educação um professor, vai ser nessa linha? Não necessariamente, eu não estou dizendo que não precise ser, mas não necessariamente. Nós tivemos por 12 anos prefeitos médicos e o principal problema da saúde apontado em todas as pesquisas é a saúde. O principal problema da cidade é a saúde. Então, não necessariamente um médico é a melhor pessoa para estar à frente da Secretaria de Saúde, mas um gestor. Se for médico, melhor ainda. Mas a gente precisa ter alguém que tenha a capacidade de fazer a gestão, a administração daquilo. A Secretaria de Saúde, por exemplo, é algo extremamente complexo.
mas fundamentalmente nós temos que ter técnicos. Se forem ligados àquela a ação daquela pasta, melhor ainda, é o mundo perfeito, mas fundamentalmente nós temos que ter técnicos. Exemplo do que eu te passo isso. Secretaria de Segurança Pública, eu já assumi um compromisso público na cidade, que a minha secretária de Segurança será a delegada Lucy. Aliás, estamos acompanhando. Um abraço, viu, Lucy? Ô, Lucy, que falta você faz aqui hoje para a gente poder estar falando mais sobre segurança. Lucy vai vir aqui também. Abração, Lucy. Excelente. A Lucy é delegada na cidade faz 12 anos, entende a cidade como a palma da mão. Ela é uma pessoa técnica que pode nos ajudar a resolver os problemas de segurança da cidade, que, aliás, é o segundo ponto de maior reclamação dos moradores de São Caetano. Agora, Fábio, um outro ponto também importante. Em 2012, a eleição foi muito pautada na verticalização. São Caetano não tem mais como subir prédio, não tem mais como subir nada, atrapalha o desenvolvimento, mas se continuasse do jeito que estava, colocaria em risco a qualidade de vida das pessoas, algo que é tão sagrado em São Caetano do Sul. Aí o Fábio vai e escolhe o Aparecido Viana como vice. A partir de então, muita gente começou a questionar, mas qual que é o motivo da indicação do Aparecido Viana? É para dar sequência à verticalização? É para mudar a verticalização? O que pensa o Fábio Palácio e como vai agir se eleito prefeito nesse segmento, Fábio? Olha, Leandro, excelente pergunta e oportunidade que você me dá para deixar muito claro isso que vem sendo instigado, infelizmente, pelos nossos adversários, que não tem propostas para discutir ou tem apenas uma única proposta, achando que resolve a cidade inteira com uma única proposta, mas e aí começam a nos causar em cima de questões querendo gerar polêmicas. Primeira coisa, eu tenho um orgulho muito grande de ter o Aparecido Viana como meu vice. Primeiro por sua história de vida, alguém que veio do interior, foi boia fria no interior, chegou em São Caetano muito jovem, começou pelo próprio seu esforço, trabalhou em várias imobiliárias da cidade, começando como auxiliar para virar corretor e tendo tido seu sucesso financeiro muito antes do processo de verticalização na cidade de São Caetano. O Aparecido Viana, eu o recebo como vice exatamente para botar o dedo na ferida que os dois últimos prefeitos de São Caetano fizeram questão de simplesmente ignorar que existia. Nós não temos em São Caetano favelas, mas infelizmente nós temos uma chaga na nossa cidade que são os cortiços. Há pessoas em São Caetano que moram em cortiços em condições muito, mas muito piores do que se morassem em favelas. E os prefeitos fizeram questão de ignorar isso. O último prefeito que realmente resolveu mexer nesse problema foi o Tortorello. Não adianta fazer prédio da CDHU. Vender CDHU é vender ilusão. Porque quando você faz um prédio da CDHU, o recurso que entra ali para fazer aquele prédio é do Estado. E aí se abre sorteio para todo mundo do Estado e da região. A solução nesse sentido é mexer com os cortiços da cidade. Estudo recente da Universidade Federal do ABC diz que em São Caetano 7.222 famílias necessitam de dignidade nas suas moradias. Muitas delas, a maioria delas, moram nos cortiços. Há necessidade da prefeitura fazer uma intervenção nesses locais, através de uma lei que faça com que o proprietário atenda às regras mínimas de salubridade, de habitabilidade, para que as pessoas possam morar com dignidade naqueles lugares. Se os proprietários não atenderem dentro de um prazo determinado, de lei que nós temos que mandar para a Câmara, a prefeitura faz a desapropriação daquela área e passa numa parceria público-privada para que o setor privado faça a construção das novas moradias naquele próprio terreno. Perfeito. E assim as famílias passam a pagar não mais o aluguel, mas sim a parcela daquilo que é seu. Porque se ela é sorteada na CDHU, ela vai para a CDHU, amanhã tem alguém morando no cortiço no mesmo lugar, e aí enxuga gelo. A moradia popular. Em relação, Fábio, ao crescimento, à verticalização. Você que tem que mudar novamente planta de valores, índice de construtividade. Como é possível manter o desenvolvimento da cidade sem prejudicar a qualidade de vida? Olha, não há mais a possibilidade em São Caetano de se erguer novas torres residenciais. São Caetano chegou no limite da sua população. A população de São Caetano hoje é praticamente a mesma daquela que nós tínhamos na década de 80, 1980. É só pegar pela internet, no site do IBGE, os censos. A grande diferença é que na década de 80 as famílias eram maiores, mais pessoas moravam nas mesmas casas, as casas eram maiores
e não se tinha um veículo por pessoa. Na verdade, se tinha um veículo por família. E você conseguia se organizar na distribuição desse trânsito na cidade. Não cabe mais prédios residenciais em São Caetano. O que nós precisamos em São Caetano é fomentar o desenvolvimento econômico da cidade. E aí o papel do Aparecido Viana é primordial, porque foi o Aparecido Viana que, junto com o Tortorello, lá atrás, idealizou o Espaço Cerâmica, que inicialmente era um condomínio industrial, que depois, posteriormente, foi transformado no shopping, no hotel, em alguns prédios residenciais. Até o hospital que vai ser feito lá. O hospital é um hospital privado, é um hospital particular que só vai atender convênio, é verdade. Mas muita gente hoje que tem convênio se socorre da saúde pública, já que a gente tem uma carência muito grande de hospitais na nossa região. Vai ajudar um pouco a desafogar o hospital público. Mas é um hospital que vai gerar 3.000 postos de trabalho, fora toda a economia e os postos indiretos que geram em torno do hospital. Quanto não se arrecada com o shopping, que também é algo de iniciativa do Aparecido Viana. Muitas empresas não vinham para São Caetano por uma deficiência hoteleira que existia na cidade. O Aparecido foi responsável pelo hotel que temos na Rua Alegre, agora pelos 2 hotéis no Espaço Cerâmica, e eu faço uma constatação que é muito interessante. Das 50 maiores empresas arrecadadoras de ISS da cidade, mais de 20 foram trazidas para a cidade pela mão do Aparecido Viana. Quase metade. Você vê a importância e o conhecimento que ele tem para nos ajudar a reorganizar o plano diretor de São Caetano, incentivando o desenvolvimento da cidade, trazendo cada vez mais empresas para São Caetano. De arrecadação. Como diminuir o grau de independência de São Caetano do Sul do ponto de vista financeiro de empresas, indústrias como Petrobras, Casas Bahia e GM? Só com uma política de desenvolvimento ousada. Não dá para fazer a política de desenvolvimento que se faz hoje em São Caetano. No início do ano passado, eu debati com o prefeito atual nos jornais, porque ele queria extinguir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No auge da crise, quando a secretaria passa a ser a secretaria mais importante da cidade, a atual administração queria extingui-la. Isso é um grande absurdo. O que São Caetano precisa é de uma política ousada, que primeiramente reveja toda a sua cadeia tributária, que possa fazer com que o ISS de São Caetano passe a ser competitivo. Com a grande quantidade hoje de oferta de salas comerciais em São Caetano, a tendência é que o valor do aluguel caia, o valor do metro quadrado de aluguel caia e a gente passe a ser competitivo com o restante do ABC também. E principalmente, fundamentalmente, hoje uma empresa que deseja se instalar em São Caetano e solicita para a prefeitura qualquer tipo de benefício fiscal, como uma redução do IPTU, com base na sua arrecadação, com base naquela possibilidade de aumento do faturamento, recebe da prefeitura um sonoro não. Mas em 2012, no ano da eleição, o ex-prefeito isentou praticamente todo radialistas e mais uma grande quantidade de imóveis, justificando que eram por metragens pequenas de IPTU na cidade. Só porque era ano de eleição. Era ano eleitoral, não estou dizendo que era só porque era ano de eleição, mas aí cada morador tira a sua própria conclusão. No ano da eleição, boa parte dos imóveis pequenos, incluindo eles, todos radialistas, por exemplo, foram isentos de IPTU. Isenção que eu manterei, até porque virou um direito adquirido dos moradores e eu não vou mexer com isso. Mas é inadmissível quando uma empresa quer vir para São Caetano, quer trazer empregos, gerar impostos e pede uma ajuda para a prefeitura e até as que estão em São Caetano mesmo, que estão passando por dificuldade e que ameaçam sair. Esses dias saiu uma grande empresa em São Caetano que trabalhava na área de displays, foi para outra cidade. Abriu mão de estar em São Caetano e foi para uma outra cidade, deixando um monte de postos de trabalho que eram abertos em São Caetano, agora sendo oferecidos em outras cidades. Então, isso tudo não é admissível mais em São Caetano. São Caetano tem que ser ousado. Não há como se fazer política de desenvolvimento sem a prefeitura abrir mão no primeiro momento para ganhar no momento seguinte. Hoje, grande parte da população de São Caetano trabalha fora da cidade. Portanto, consome fora, gasta fora, faz as suas coisas fora e o nosso comércio mingua.
Fábio, passar aqui pela participação dos internautas, aliás, muito obrigado pela participação de todos aqui. Vou tentar rapidamente passar, mas tenho certeza que o Fábio, a sua assessoria, toda a equipe depois também vai responder pontualmente. O que tiver de crítica construtiva vai ser feita, o que tiver de elogio, encaminhamento, enfim, esse é o objetivo desse espaço. O Ney Antonelli mandando um abraço, Marcos Vinícius Martinez, a Lucy Fernandes, que nós citamos há pouco, Fábio, a Bianca Melgaço, o Márcio Topfest Kids, Edilene Constantino, Stanislau Passos, candidato a vereador, sempre nos acompanha. Obrigado, Stanislau, um abração a você. A Carla Frames, que existe um novo caminho, o Ademar Amaral, Zenaide Alves, Sérgio Fázia Domingues. Boa noite, Leandro e Fábio. Estamos escutando em diversos locais que São Caetano ganhou prêmios por ser uma cidade segura, redução de roubo de veículos e outras coisas mais. Porém, conheço várias pessoas que foram vítimas de roubos e furtos. Gostaria de saber do Fábio qual a solução que ele daria para a segurança, Fábio. Olha, Sérgio, excelente pergunta. Infelizmente, a gente não vai se sentir mais seguro só porque ganhou prêmio. Tem sido muito falada essa questão de que São Caetano recebeu o prêmio de cidade mais segura do país. Eu não me sinto seguro. Se você fez essa pergunta é porque você não se sente seguro. E em todos os cantos que eu ando pela cidade de São Caetano, as pessoas dizem que não se sentem seguras. Então de que adianta um prêmio dizendo de cidade mais segura do país? Não adianta absolutamente nada. O que nós precisamos para São Caetano realmente se tornar seguro são duas coisas. Primeiro, valorizar o trabalho dos nossos valorosos guardas municipais. Houve uma promessa de valorização deles, de aprovação do Estatuto da Guarda, com plano de carreira, com melhores salários. Os nossos guardas ganham um dos piores salários das guardas municipais do ABC todo. Se eles não forem valorizados, nós não teremos uma segurança melhor. O número de soldados da guarda, de guardas da Guarda Municipal é muito superior à Polícia Militar, que faz o que pode com um contingente reduzido, e nós dependemos da Guarda Municipal para complementar essa segurança. Então, essa é a primeira parte, aprovação do Estatuto da Guarda com uma valorização do guarda municipal. Segundo ponto, o investimento em tecnologia. E aí há um comparativo muito importante para se fazer com relação a 3 planos de governo, o meu e outros 2. Há um candidato que diz que implantará 100 câmeras de monitoramento na cidade. O atual prefeito recebeu por volta de umas 60 câmeras em funcionamento e hoje somente 4 funcionam. E hoje ele promete mais 400 câmeras de monitoramento. E eu tenho feito a seguinte proposta: não há necessidade de São Caetano contratar, fazer licitação e comprar 100 nem 400 câmeras. As grandes cidades que avançaram no combate à criminalidade investiram em um sistema que hoje é a nova geração do monitoramento por câmera, que é você interligar as câmeras privadas de segurança no sistema público. O que a gente precisa é usar as câmeras que já existem. Pode perceber, em São Caetano tem câmera para tudo quanto é lado. A padaria tem câmera, o comércio tem câmera, a indústria tem câmera, a residência tem câmera, os condomínios, os prédios têm câmeras, todos eles com câmeras nas ruas. Se nós interligarmos todas estas câmeras num sistema público de monitoramento, nós conseguimos cobrir grande parte da cidade. Você terá uma facilidade, porque a câmera da frente da sua casa passará a ser vigiada pela polícia e a prefeitura economizará muito com esse sistema, não tendo a necessidade da compra de 100 ou de 400 câmeras, e sim câmeras estratégicas nos locais mais importantes. Isso é usar tecnologia. Outra coisa, fazer um cerco virtual na cidade. Hoje há softwares de leitura de placa. Se eu não posso colocar uma guarita em cada entrada e saída da cidade, eu posso colocar câmeras que monitorem quais são os carros que estão entrando e saindo da cidade. Um dos grandes problemas é ali divisa. São Caetano e São Paulo é traumático. Não, a saída com Santo André, a saída com São Bernardo, todas elas viram rota de fuga. E se você consegue estar identificando aqueles carros já com problemas que entram na cidade
para cometer os delitos para depois sair, você já começa a fazer com que o bandido perceba que se ele entrar em São Caetano e roubar um carro no centro da cidade, no miolo da cidade, rapidamente as divisas vão estar monitoradas, vai se fazer um cerco virtual e você consegue identificar os bandidos por que automóveis eles entram e você começa a fazer uma política que realmente funciona para cercar a cidade. Fábio, continuar passando aqui, ó, fisioterapeuta Sérgio Feitosa, Anderson Afonso, Solange Lopes Fernandes, a Mercedes Quirato, Leandro, gostaria que o Fábio falasse sobre saúde, falecida com Aurica, enterrada com Paulo Pinheiro. O Fábio falou sobre saúde, aliás, Mercedes, você, todos que nos acompanham, quem acompanha a nossa audiência de forma rotativa, só esperar terminar esse bate-papo ao vivo, você vai poder acompanhar toda a íntegra dessa entrevista, curtir, comentar, compartilhar, sugerir aos amigos, tudo vai estar à disposição na nossa página do Facebook, no nosso canal Leandro Amaral. E também quero aproveitar a oportunidade, a produção me lembra muito bem, de agradecer a todos aqueles que confiam no nosso trabalho. Por isso, de uma forma muito especial, muitos têm comentado: Leandro, vocês não vão sortear uma caneca? Manda uma caneca dessa para mim. E o responsável por esta façanha aqui, por esse trabalho maravilhoso, é o William da Flecha. Aliás, o William também está nos acompanhando. Forte abraço, obrigado pela parceria e por acreditar no nosso trabalho, viu, William? Belíssimo trabalho e nós vamos ver sim de sortear. Só depois a gente fala o que tem aqui dentro. Tem vezes que é suco, refrigerante, água, nada alcoólico, claro, com certeza. Mandar um abraço também para o José Ricardo Montodan Faria, também na nossa audiência, o Tárcio Taricano. Confiamos na vontade e capacidade do Fábio Palácio para liderar o resgate de se viver em São Caetano. Um abraço. A Luci Fernandes também mandando um abração aqui. Pio Mielo, além do meu abraço, vereador pelo PMDB em São Caetano, além do meu abraço aos amigos, jornalista Leandro Amaral e vereador Fábio Palácio, pergunto: quais as propostas do candidato para melhorar a educação, Fábio? Primeiro, um grande abraço ao Pio, meu colega de Câmara, está fazendo uma bela campanha em São Caetano, parabéns, você merece. Olha, a educação em São Caetano, nós temos um dos maiores orçamentos para se investir em educação. Numa conta grossa, é claro que não é tão simples assim, mas nós gastamos o ano passado 268 milhões de reais com educação. Nós temos um universo de 20 mil alunos na rede municipal de ensino. Isso significa que nós temos 13 mil reais por ano, por aluno, aproximadamente R$ 1.100 por mês, por aluno, para se investir em São Caetano. Pode-se fazer essa conta em todos os municípios do nosso grande ABC, incluindo São Paulo, e não vamos encontrar uma cidade que tem tanto recurso para se investir em educação. Entretanto, os nossos professores ganham um dos piores salários do ABC. Os nossos professores, para terem um salário digno, vivem de abono que há necessidade de ser aprovado todos os anos na Câmara. O seu contra-cheque continua sendo um contra-cheque de um salário base extremamente desproporcional com a importância que eles têm na vida de uma cidade, na formação dos nossos jovens. Em compensação, São Caetano rasga dinheiro com vários e vários grandes contratos que não trazem efetivamente uma melhoria na qualidade da educação. Aquela leitura feita na saúde vale para a educação também? São Caetano não precisa da construção de novas escolas. Em São Caetano, nós temos dois grandes problemas hoje. As crianças até 4 anos, que nós temos aproximadamente 1.000 crianças até 4 anos fora das escolas de ensino infantil. E aí eu não sei se a gente consegue, só com a reorganização destas crianças, conseguir colocar 1.000 crianças dentro. Porque o Pio segue com essa pergunta também em relação a vagas nas escolas para acomodar os novos moradores. Olha, nós devemos receber o ano que vem, sendo eleito prefeito de São Caetano, uma escola não acabada na Kennedy, do lado do hospital. Ali, na verdade, na nossa opinião, foi um erro estratégico muito grande, porque é impossível uma escola de educação infantil do lado de um hospital, as coisas não casam da maneira correta. Mas aquela escola estará não acabada, nós teremos que finalizar aquela escola e ali a gente já terá uma condição de colocar uma parte desta demanda. A necessidade de reorganização disso para que a gente possa abrigar as nossas crianças até 4 anos. Com relação ao ensino médio, nós formamos as nossas crianças
no ensino infantil, depois no ensino fundamental. E as escolas municipais de São Caetano no ano passado formou 986 crianças no ensino fundamental no 9º ano. Mas infelizmente oferecemos apenas 450 vagas no ensino médio municipal. Isso é inadmissível, porque você vem investindo nessa criança e nesse jovem até o 9º ano, para depois você colocar ele numa escola estadual. Há necessidade de zerar esse déficit. E para que a gente possa abrigar todas essas crianças, não há necessidade de construção de novos prédios, não. Há muitos prédios do Estado subutilizados, que muito mais barato é passar por uma boa reforma do que a construção de um novo prédio, para que a gente possa abrigar esses alunos do ensino médio que ainda não tem vaga na rede municipal. Fábio, Rafaela e a Rúbia Ponic mandando um abraço. A Zenaide Alves perguntava de segurança, o Fábio respondeu. Mas um outro item que a pergunta dela é de muita gente, Fábio, o que é possível fazer a curto prazo na área da mobilidade urbana? Olha, na mobilidade urbana, excelente pergunta, porque é hoje um grande problema que atravanca o desenvolvimento da cidade, que piora a qualidade de vida dos seus moradores. Na mobilidade urbana, nós temos que pensar ela em duas frentes. Primeiro, transporte público. Segundo, vias de trânsito. Para o transporte público, nós temos uma única empresa concessionária do serviço de transporte na cidade há 20 anos, cujo contrato vence, a concessão vence em 2017, no ano que vem. Faz quase 20 anos que a cidade tem as mesmas linhas de ônibus. São Caetano mudou completamente nos últimos anos. Tem que mudar a licitação, tem que mudar o edital em relação à empresa que vai ganhar, ou mesmo se a empresa atual for mantida, tem que mudar o serviço oferecido? Olha, a gente já vê muitas cidades que hoje tem ônibus com Wi-Fi. Com relação à questão da segurança, já são monitorados por câmera. O sistema de GPS dos ônibus de São Caetano é extremamente falho. Se você for lá na Secretaria de Trânsito, amanhã logo cedo, a pessoa que monitora aquilo lá não sabe nem onde está a senha para entrar no sistema, quando na verdade você tinha que ter um monitoramento contínuo para saber se o ônibus atrasou, para aplicar as penalidades para a empresa de ônibus. Hoje é um finge que eu te fiscalizo, você finge que faz, e o sistema não funciona bem. As linhas já pesquisa estão, de origem e destino? sem dúvida nenhuma, as linhas estão arcaicas e não atendem mais o desenvolvimento. Hoje a gente tem aquelas linhas circulares que não atendem mais o desenvolvimento da cidade. Há necessidade de uma remodelação completa e ter um braço mais enérgico para buscar no Estado. A participação da Prefeitura de São Caetano tem sido tímida em relação a todas as questões que dizem conta a respeito do metrô. São Caetano tem passado de forma tímida, através do consórcio, não com um trabalho enérgico da Prefeitura, para que essas obras do metrô possam realmente sair do papel. E em relação às vias, ao trânsito, São Caetano precisa liberar os seus gargalos. Aonde estão os gargalos de São Caetano? Nas entradas e saídas da cidade. Há anos eu discuto a necessidade da remodelação do trevo do Ruge Ramos. Nós estamos muito próximos da Via Anchieta, podendo ter, através da Via Anchieta, pela Guido Aliberti, uma ligação direta que facilitaria muito o acesso de São Caetano e principalmente chegada de matéria-prima e saída de produto acabado das nossas indústrias, que necessitam os caminhões pegar o rodoanel, portanto, acesso à Via Anchieta. Há mais alguns gargalos de entradas e saídas de São Caetano que podem, com algumas obras que não existiram nesses últimos anos, resolver os problemas de mobilidade de São Caetano. É possível fazer algo a curto prazo, de imediato? Não, na Goiás nós temos que encontrar saídas para evitar o trânsito de passagem da Goiás. Esse é o grande problema da Avenida Goiás. A Avenida Goiás recebe um trânsito de passagem. Enquanto nós não fizermos interligações com a Avenida do Estado, nós não conseguiremos deslocar esse trânsito de passagem da Avenida Goiás. Isso não vai resolver o problema de São Caetano. Agora, obras faraônicas, como aquelas que foram prometidas, inclusive nessa gestão, a construção de uma Goiás paralela à linha do trem, nada disso. Isso não pode acontecer. Nós temos uma série de entraves jurídicos que impedem a construção disso. Aquilo é para criar factoide, dizer para o povo que está trabalhando, mas isso é impossível se fazer. A Goiás permanece na configuração original.
Fabio, e rapidamente vamos tentar passar aqui pelas outras questões. A Carla Frameschi mandando um abraço, dizendo que você fala com clareza, segurança para o futuro de São Caetano. Anderson Lira, Fabio, pegando o gancho sobre saúde, tem algum projeto para o esquecido Hospital Nova Gerte, na Cavaleiro Ernesto Juliano? Olha, Anderson, o Hospital Nova Gerte é um prédio privado que hoje possivelmente deve estar numa massa falida e não tem condição de se recuperar os seus equipamentos e a sua atividade rapidamente. É um prédio importante que pode voltar a ser utilizado, mas fundamentalmente numa política de São Caetano de conveniar as entidades daqui para a execução dos serviços que a prefeitura não dispõe. Hoje, o morador de São Caetano, quando precisa fazer um serviço que a prefeitura não dispõe, é colocado em ambulâncias e vai longe de São Caetano, são feitos fora. A impressão que a população tem é de que São Caetano não me atende e eu preciso recorrer a outra cidade para executar um serviço. Exemplo, os serviços de ressonância magnética. A gente tem um hospital Beneficência Portuguesa com equipamento de ressonância magnética lá no Beneficência, que agora, recentemente, a Beneficência doou à prefeitura 20 exames por mês e a prefeitura continua fazendo os exames fora da cidade. Convenia as entidades daqui, as empresas daqui, as clínicas daqui, porque você ajuda o próprio hospital, por exemplo, a se recuperar. E poderia ter sido feito com os outros hospitais da cidade para que evitassem que quebrassem. Perfeito. Murilo Bazeio, candidato a vereador pelo PEN, nos acompanhando. Abraço, Murilo. José Ricardo Montandan Faria fazendo a pergunta. A gente fez essa pergunta já, também pode pegar novamente, viu? Falando se o Fábio pegasse a prefeitura com o cofre público vazio, se teria capacidade de fazer a cidade andar e ainda pagar as contas em dia, além dos investimentos. O Fábio falou sobre isso. A Tati mandando uns abraços. Quem mais aqui acompanhando conosco? A Fernanda Santos Protásio, Projeto Nota 10, legal, Fernanda. O Silvio Luiz Reis Silvinho nos acompanhando. O Juan Munhoz, grande abraço, o Juan também nos acompanhando. O Anderson Condracien também. O Márcio eu citei agora há pouco. Enfim, muita gente aqui nos acompanhando. E infelizmente nós não vamos conseguir responder a todos. Ao Sérgio Maier também falando sobre as escolas. O Fábio acabou de falar do ensino médio. A Mirella Corradini, o Celso Lima, enfim, o Alan Giongo, o Edinaldo Martins, a Vivian Rossi, todo mundo aqui participando conosco. Aliás, quero aproveitar e agradecer em nome da Vivian, toda a assessoria do Fábio Palácio, que providenciou essa agenda em pleno feriado de 7 de setembro. Aliás, pegando gancho, como é que foi a agenda hoje do candidato Fábio Palácio? Começou que horas e como é que foi a jornada ao longo deste 7 de setembro, Fábio? Olha, foi muito legal a nossa agenda hoje. Nós participamos do desfile de 7 de setembro na parte da manhã. Todos os anos eu participo do desfile de 7 de setembro. Aliás, tem gente que me perguntou, você fez a denúncia dos veículos da guarda, daquele superfaturamento, do pagamento de aluguel naqueles veículos, e aí eu percebi que o Facebook deve ter trazido aquilo como lembrança, e muita gente estava me perguntando se eu estava lá denunciando os carros da guarda. Mas nós estávamos ao longo da manhã toda lá na Avenida Kennedy, acompanhando aquele desfile cívico. Depois, durante a parte da tarde, participei de uma série de reuniões com candidatos a vereadores. Tivemos aí a oportunidade de poder falar na casa dos moradores. Hoje era um feriado, no meio da semana, as pessoas ainda meio perdidas. Então, foi uma oportunidade de pegar as pessoas em casa e a gente poder falar sobre o nosso projeto numa série de casas de reuniões promovidas pelos nossos candidatos a vereador. Ainda consegui, no finalzinho da noite aqui, passar em casa, pegar uma pizza, jantar com a minha esposa, dar um abraço nas filhas que estão sentindo muita falta nesses últimos dias. Aliás, minha esposa deve estar lá em casa essa hora, acho que as meninas já estão dormindo, mas um grande abraço, um grande beijo para você, Agatha, que tem me ajudado tanto na rua, fazendo a campanha, nos ajudando, visitando, como em casa, segurando a barra sozinha nesse momento de ausência do pai ali, da Manuela e da Milena, minhas filhas que eu tanto amo e tanto adoro. Agora, Fábio, eu estou aproveitando aqui para curtir o pessoal que está nos acompanhando. Obrigado, com certeza depois o Fábio vai responder. E para fechar nossa participação, Fábio, é a primeira eleição municipal depois da onda de movimentos populares que tomou conta das ruas a partir de 2013, a partir da oficialização do impeachment da presidente Dilma, e todo mundo quer saber do nosso governante, do nosso gestor, seja ele municipal, estadual, nacional, federal. Qual é a certeza que o cidadão vai ter que o próximo gestor vai evitar, vai coibir mecanismos de corrupção? E aí fica a pergunta, qual a garantia que o eleitor de São Caetano vai ter que o Fábio Palácio, prefeito,
nenhum tipo de iniciativa contrária, nenhum meio de corrupção vai prevalecer na gestão. Olha, Leandro, nós assinamos a Carta da Transparência, realizada pelo Observatório Social do Brasil. Uma carta que até agora a atual gestão não assinou e que desde o início da chegada do Observatório Social em São Caetano, eu como vereador sempre apoiei esse movimento. Muitos políticos o temem porque exatamente acreditam que ele será uma pedra no sapato da prefeitura para ficar encontrando as coisas erradas. E eu acredito que esse movimento é extremamente bom para a cidade, exatamente por ser uma pedra no sapato da prefeitura, tentando encontrar as coisas erradas. E eles nos ajudam a administrar. Assinamos a carta com muito orgulho, fizemos com que todos os nossos candidatos a vereador pudessem assinar também, porque dentro daquele grupo haverão aqueles que chegarão à Câmara como vereadores, e independente do prefeito que estiver lá, se comprometem a fiscalizar através daqueles princípios de transparência. Ao longo de todos os meus mandatos como vereador, sempre fiz prestação de contas. Quando a lei Cidade Limpa não existia, eu podia estar no Farol durante o mandato, apresentando o meu jornal de prestação de contas. Muitos daqueles que sempre me procuraram recebem periodicamente um jornalzinho ou um e-mail de prestação de contas do nosso mandato. Sempre tivemos um governo transparente. E o que eu posso dar de certeza aos meus eleitores, aqueles que em São Caetano hoje estão pensando em qual a sua decisão para o próximo voto no dia 2 de outubro, eu dou como fundamental segurança de um governo transparente, livre de corrupção, a minha história. A minha história de 20 anos como político nessa cidade, com 3 mandatos de vereador, com mais 8 anos dedicados à vida pública e à administração pública em São Caetano do Sul. Ao longo destes 20 anos, não carrego um único processo, nunca fui acusado de absolutamente nada. Tenho 20 anos de vida limpa, nunca São Caetano viu meu nome em absolutamente nenhum histórico escândalo de corrupção. Agora, você tem a vida pregressa dos outros candidatos. É a hora de analisar, entender quais são os valores e o tipo de política que se quer fazer. Se você preza pela saída da corrupção, o Brasil todo foi às ruas lutar para que se acabasse com a corrupção na nossa cidade, no nosso país, mostrasse a sua indignação com essa política nojenta que se faz hoje em Brasília. Se você foi às ruas lutar contra isso, são esses os seus valores. É contra isso que nós lutamos. Nós não aceitamos mais corrupção, não só no nosso país, como na nossa cidade. Não aceitamos mais a política do rouba mais faz. Isso não pode ser permitido mais. E se você pensa como eu, analise a vida pregressa dos seus candidatos, de todos aqueles que podem ter o seu voto. Você veja o que ele fez, o que ele responde na justiça por aquilo que ele fez. Dar 1 para você e ter 2 para ele, isso não pode mais acontecer. E nós não podemos mais ter a ineficiência de um mandato que arrecada 5 bilhões de reais e se esconde atrás de uma dívida de 260 milhões. Analisem a história dos seus candidatos, analisem os processos que eles têm e aí tome a sua decisão, porque se você quer mudança verdadeira, se faz olhando para frente, se faz acreditando no futuro e não voltando para trás. Fábio, e só mandar mais um abraço aqui, isso que a gente fala que deixa mais independente e transparente o nosso espaço. Hoje recebendo aqui o Fábio Palácio, várias participações de candidatos, apoiadores, entusiastas do Fábio e também, além do Pio Mielo, que apoia o Paulo Pinheiro nos acompanhando, vereador Dr. Serafim nos acompanhando, quero mandar um abraço, Beto Vidoski, vereador, candidato a vice de Auric nos acompanhando, Getúlio Filho nos acompanhando, ou seja, mostra a pluralidade, a independência deste espaço e o que a gente acredita é justamente isso, que você, cidadão, conhecendo mais de perto a vida, o que fez, o que pode fazer cada candidato, você pode definir melhor o seu voto no próximo dia 2 de outubro. Um abraço a todos que nos acompanham e Fábio, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista, obrigado por abrir espaço na agenda. Quem diria que a gente ia conseguir 11 horas da noite ficar com tanta gente ligadinha para falar de política. Não estamos falando de novela, não estamos falando de futebol, estamos falando de política. É do problema do buraco na sua rua, é do problema da saúde, da educação, é o prefeito que pode resolver e a decisão disso está na sua mão.
Fábio, obrigado, boa sorte aí na sequência do trabalho. Obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade, obrigado para todos que ficaram até essa hora acompanhando esse debate, essa conversa que nós tivemos, porque estão interessados no futuro da nossa cidade. Um grande abraço a todos vocês, no dia 2, vote 22. Isso, e não esqueça, respeito todo aquele que não gosta de política, mas quero que saiba que será comandado, subordinado àqueles que gostam. Boa noite, até amanhã se Deus quiser.